Bem, bom dia, pessoal. Eu quero te agradecer, professora, novamente, pelo convite, porque essa temática ela é urgente, mas e muito influenciadora das nossas vidas, mas ainda pouco discutida, ou pouco discutida de uma forma complementar. A discussão é sempre cindida, né, distribuída entre áreas. Isso enfraquece o debate. Obrigada, Pablo e Ericleson, por estarem compondo essa mesa comigo. Eu espero que a gente encontre caminhos entre as nossas falas, entre relações. O que eu vou falar aqui vai tangenciar um pouco questões jurídicas, então, Eric Lesson, já te peço desculpa antecipadamente se eu falar alguma coisa errada. E eu vou dar à minha fala um olhar de educadora, né, como professora de professores de música e informação, né, minha atuação na licenciatura em música. Dentro da etnomusicologia e da educação musical, eu me dedico a estudar como a percepção das pessoas sobre os sons configura alguns aceites e algumas recusas sonoras, seja de um indivíduo ou seja de um contexto maior onde ele está inserido, como um bairro, uma empresa ou a cidade. E nessa fala de hoje, eu gostaria de resgatar uma discussão que eu propus lá no início da pandemia, há 2 anos atrás, sobre uma discrepância que é a descomunal influência do fenômeno sonoro em nossas vidas, em contraponto à nossa atuação sobre o som e com o som. Então, ele influencia o tempo todo, e talvez por ter uma presença tão constante, a gente esqueça que ele está ali e geralmente vai agir sobre ele só quando ele se torna um problema. Mas a gente não tem muito costume de agir sobre o som quando ele é solução, ou não sabemos como transformá-lo em solução. Né? A pandemia nos convidou a vivenciar essa noção de coletividade de uma forma bastante crua, bastante sensível, e após 2 anos do que a gente chama de novo normal, tivemos muitos exemplos de como a ação sonora de uma pessoa ou de um coletivo de pessoas pode atingir inúmeras outras, tanto de formas maravilhosas, tivemos muitos exemplos de como a música e o som ajudou, né, durante o isolamento, quanto de maneiras torturantes, porque da mesma maneira nós descobrimos, foi escancarado muito a questão da poluição sonora. No Brasil, né, e no resto desse mundo pandêmico, o som tem sido ator de questões econômicas, como fechamento de casas de shows, cinemas, escolas de arte, de questões simbólicas, com pessoas utilizando os sons de forma terapêutica, ou como ferramenta mesmo para enfrentar o isolamento, ou ainda de questões físico-acústicas, porque aumentou significativamente a quantidade de denúncias de poluição sonora, sobretudo em áreas residenciais. E a pandemia escancarou um fato, né, que já era existente, mas agora fica em evidência que o fenômeno sonoro é muito diverso. Ele pode representar o nosso sustento, mas ele pode também representar uma saudade, ou ele pode representar uma grande perturbação. Tudo isso, o mesmo som pode ser nas sociedades. São postulados físico-acústicos, misturados com alguns entendimentos simbólicos que a gente tem, e são muito variáveis a depender de em qual sociedade essa escuta está sendo feita. É aquela história de o som que eu amo pode ser o som que você detesta, ou o som que me faz bem pode ser o som que te faz mal, né? Essa discussão ela é sem fim. E essa variedade de compreensões pode explicar, em parte, por que a poluição sonora é um dos maiores problemas, foi um dos maiores problemas do século XX e permanece assim no século XXI. E outra coisa também que já existia antes que a pandemia escancarou, é que elementos que não são entendidos como parte do som musical são, na verdade, muito importantes para a gente fazer análise sonora. Então, você tem, por exemplo, uma música, mas não observa o aspecto político no qual ela está inserida, as relações de poder no espaço público, a intensidade com que essa música é tocada, as permissões sonoras, os direitos adquiridos ou negados, a depender do seu gênero, da sua etnia ou da sua classe. E aí, com base nesses elementos, para a fala de hoje, eu vou falar mais especificamente sobre tolerância sonora, sobre a ineficácia das leis anti-ruído, segundo uma análise educacional,
e dentro das éticas consolidadas do cidadão sobre o que cabe ao músico. Então, agora pode... já passou o slide. Vamos começar falando sobre comparações e confusões entre relatividade e relativismo que a gente observa quando a gente discute tolerância sonora. Essa tolerância ela é compreendida como graus de permissão para soar e está intimamente ligada a elementos como poder aquisitivo, fé, gênero, estética, o gosto e o repertório de cada indivíduo. Para uma análise social desses sons, não basta entendê-los como forma de expressão legitimada e validada culturalmente. Isso a etnomusicologia já faz com destreza. A manifestação musical tal é muito importante para aquele grupo social. Ok, isso é uma análise simbólica. Para que essa análise seja mais completa, precisamos retomar com rigor uma análise também de questão físico-acústica. Por exemplo, como a do espaço público, que é de todos, mas ela figura num senso comum como não sendo de ninguém. Isso é um grande problema. Né? E do fato de que ouvir música de maneira incisiva, ou seja, com intensidade, geralmente a intensidade é o parâmetro sonoro que é o problema, né? Isso tira a liberdade do outro de ouvir a música dele, mesmo ou mesmo de não querer ouvir nada, porque hoje em dia é quase impossível você encontrar, né, algum reduto de silêncio. Os sons de um lugar podem significar muito simbólica e culturalmente para algumas pessoas, mas tornar-se um grande incômodo ou até mesmo uma tortura para outras daquele mesmo contexto. E falar isso é muito difícil, é muito espinhoso. Então, como defender um som que é tradicional ou amado num lugar, se esse mesmo som está deixando pessoas doentes naquele local? Como que nós vamos abordar essa questão? Que área poderia abordar essa questão, né? É possível defender o som, mas também defender as vítimas desse som? Isso me faz pensar em questões que confundem relativismo com relatividade. O relativismo geralmente não aparece de mãos dadas com o bom senso. Ele pode acontecer de uma forma oportunista, gerando, né, para nós acadêmicos, uma abordagem que periga recair no assistencialismo, de, por exemplo, usar bandeiras de defesa de minorias para proclamar-se ético, mas torna-se imoral em outros sentidos, talvez até mais imoral do que a violência simbólica que aquele contexto de minoria já vivencia. Eu peço desculpa a vocês que eu estou olhando para baixo, mas eu estou precisando organizar o meu pensamento numa base de fala, tá? E aí é urgente equilibrarmos o nosso debate sobre o som. Tem um lugar da importância simbólica, o som ele é curativo, ele é terapêutico, ele é eficaz para talvez para qualquer coisa que a gente queira. O som pode curar uma pessoa, mas ele também pode adoecer uma pessoa. Ele tem esse poder. Só que ele é amoral. Quem dá o sentido para ele somos nós com os nossos usos, com as nossas permissões, né? Então, além da importância simbólica, é preciso que a gente dê um lugar merecido aos fatos físicos concretos e que não tem a ver com simbolismo. Fatos físicos são amorais, mas nem por isso são inexistentes. Então, uma manifestação cultural validada, amada, necessária como identitária para um contexto, obrigatoriamente traz fatos acústicos, que não podem ser deixados de fora de uma análise que se quer mais, que se deseja ser mais complexa. Então, em termos éticos, significa retirar a discussão desse plano do pode ou não pode. Por isso que eu vou discutir um pouquinho sobre leis, né? Essa ideia do pode ou não pode é muito oriunda da ideia de ética moderna, que estabelece regras morais para as coisas estabelecidas em medidas legais. Então, se está na lei, pode. Se não está no texto da lei, não pode. E aí, antes da gente passar para a discussão de leis, vamos pensar na tolerância sonora com base no parâmetro da intensidade, que é o que as vítimas mais noticiam como o parâmetro sonoro incômodo. Tem gente que também noticia duração. O som não precisa estar intenso para incomodar, ele pode ser um som durável, que dura no tempo, isso também incomoda. Mas vamos ficar aqui na intensidade para a fala de hoje. Então, se o volume está baixo,
a depender, né, se está numa festa ou num velório, o som baixo ele pode significar um som chato, um som monótono, um som debilitado, um som que lembra a morte, mas também esse mesmo som, a depender do contexto, pode demonstrar aquela sutileza da vida, a leveza das coisas, ou o silêncio presente na acepção positiva da solidão, que é a solitude, a pessoa que gosta de ficar na sua própria companhia, né? Ela pratica a solitude. E se o som está forte, ele pode significar força, opulência, vontade de comunicação, alegria, mas também algazarra, tortura, doença, algo insuportável. Então, nós temos abordados aqui âmbitos físicos, que tem a ver com ensurdecer, paralisar, prender a atenção, com formas simbólicas, cativar, aterrorizar, demonstrar privilégios, e ritualísticas, envolver, curar, adoecer ou matar. O quanto isso vai nos incomodar vai ultrapassar a questão fisiológica do limiar de dor e de audibilidade dos nossos aparelhos auditivos. Entra em cena também a nossa história de vida. Isso tudo opera sobre a nossa tolerância. Quanto que eu tolero de intensidade? Isso tem a ver com a minha história de vida, meu histórico familiar, como era ouvido o som na minha casa quando eu era criança. Isso constrói na gente um entendimento, né? O gosto pessoal, o nosso humor naquele momento, entendimento dos nossos direitos e dos nossos deveres, bom senso. Se nós temos alguém incapaz para cuidar, como uma criança ou um idoso, sentimento de invasão de privacidade, grau de amizade que nós temos com o poluidor sonoro, né? Isso vai limitar ou vai ampliar a nossa possibilidade de falar com esse poluidor sonoro, o nosso acesso à informação, a possibilidade de fazer cessar esses sons, que nós temos ou não, risco de morte, embora seja muito difícil comprovar isso com relação à poluição sonora, entre muitos outros aspectos. Isso tudo opera sobre a nossa tolerância. Eu vou pedir, eu acho que é o Charles que está passando, para passar o slide só quando eu disser, tá bom? Pode deixar nesse aí agora, da ineficácia de leis anti-ruído. Então, quando o som se torna um incômodo, como que nós temos tratado isso formalmente? Textos pautados apenas pelo plano legal podem gerar um entendimento unilateral ou simplista, porque isso pode estar muito aquém de compor qualquer debate simples sobre ética e relação social. Então, os textos da lei muitas vezes são usados como bulas que, teoricamente, conseguem sanar 100% do problema social causado pelo som. Mas a lei ela é apenas um texto regulador, ela não tem nenhum superpoder, né? Então, enquanto as cidades brasileiras há o entendimento, por exemplo, de que se pode praticar um som que esteja dentro dos limites de decibéis permitidos, mas que visivelmente continua sendo um incômodo. Vocês entendem isso? Vem o fiscal, faz a medição, está dentro do que a lei permite. Só que o próprio fiscal percebe que ali está sendo um grande incômodo, mesmo estando dentro do limite de decibéis permitido. Como que a gente age diante disso? Vários fiscais que eu entrevistei, quando eu fiz essa pergunta, eles falaram para mim que nunca haviam pensado sobre como agir. Eles, como fiscais, eles não poderiam fazer nada, mas eu perguntei como pessoas o que passa pela cabeça deles em perceber que há um incômodo, mesmo estando dentro da lei. Né? É uma situação bastante complicada de resolver. Para quantos de nós é um problema o som forte quando ele está dentro da legalidade do decibelímetro? Está dentro da legalidade, então eu não posso me incomodar. Essa é uma questão cultural bastante consolidada, difícil de ser desconstruída, e talvez seja o cerne dos nossos problemas de ineficácia da legislação anti-ruído. Mas a legislação, como função reguladora, está cumprindo seu papel, o agente fiscalizador está cumprindo seu papel ao fazer a aferição, e está sendo imparcial na medida do possível, porque só pode operar segundo o texto da lei. A legislação sonora brasileira pontua coisas bem básicas a respeito de território sonoro e níveis, né, de decibéis permitidos, mas que essas coisas, para saírem no papel, elas necessitam de mais do que estar na lei. Elas necessitam de meios materiais, de contingente para realização e fiscalização, mas também para a realização de medidas educativas, né?
e principalmente de interesse político para acontecer. Não dá para que essa discussão seja uma massa de manobra entre gestões que entram e saem, porque senão esse problema ele vai ser eternamente um enxugar gelo, e no meio disso estão as vítimas que ficam esperando, né, uma resolução. O resultado, então, é uma discrepância legislativa entre o ideal, pautado no texto da lei, e o contexto real, no qual, às vezes, esse texto não consegue se aplicar, com grande incidência das leis que não pegam, né? O doutor Eric Clapton pode depois elucidar isso melhor para a gente. Então, é uma carência de políticas públicas que possibilitem a retroalimentação desses textos da lei com iniciativas sociais, com iniciativas de debate educativo, né? A lei sozinha deveria dar conta, mas não dá. Por que ela não dá conta? Porque existe um grande abismo de discussão educativa sobre o som. Para que esse debate consiga sair da coerção, vou apreender o som do poluidor sonoro. A gente tem que sair desse ponto apenas, a gente tem que constituir esse debate, né? Para que a gente consiga, além de estabelecer medidas de certo e errado, porque para mim, um paredão na porta da minha casa, para mim é errado, mas para o dono do paredão não é. Como que a gente vai fazer com que a lei seja aplicada, mas também que essa pessoa saiba que o território sonoro ele não é que nem o visual, o território sonoro ele se espalha, o som desconhece muros, o som invade locais, né? Como que a gente vai fazer essa pessoa entender de forma que ela não cause depois uma retaliação, depois que o agente fiscalizador for embora, né? De forma que não fique ofendida, que entenda que a questão físico-acústica é existente e ela precisa ser considerada. Então, de forma muito delicada, no centro desse debate estão as vítimas do som, que em sua maioria esmagadora não demonstram um sinal visível de agressão. Eu sou vítima de poluição sonora, mas vocês não veem em mim um olho roxo, vocês não veem eu mancando ou queda de cabelo, vocês não veem essas coisas em mim. A única prova da vítima, muitas vezes, é a sua palavra contra a palavra do poluidor sonoro. Eu tenho chamado isso de prisão invisível nas publicações que eu tenho feito sobre o tema, porque é difícil comprovar a materialidade da situação. E fica parecendo em muitos casos que o denunciante é alguém que não tem o que fazer, ou é alguém que quer cercear a liberdade alheia de soar, quando na verdade a liberdade desse denunciante já foi cerceada há muito tempo. E o que ele está fazendo, na verdade, é um pedido de socorro, porque o som ele não é como um ladrão. Você não consegue pegar um ladrão, você chama a polícia, sei lá. Você retira da sua casa porque ele é material. Você consegue pegar. Você não consegue fazer isso com o som. Quando ele entra, não há nada mais o que fazer, além de talvez isolar acusticamente, né, a sua casa inteira e viver preso ali. Então, um agravante bastante comum quando a gente vê apreensões de aparelhos sonoros, por exemplo, é a comoção das pessoas que estão testemunhando aquela apreensão, quando o equipamento do poluidor sonoro é denunciado e é apreendido. Se esse poluidor sonoro utiliza aquele equipamento para o seu sustento, ou se ele é uma pessoa muito querida naquele contexto, ou se ele pratica com o aparelho sonoro alguma causa social, é muito complicado, porque fica parecendo para as pessoas que o denunciante está errado. Ele é muito chato, ele é exagerado, ele quer atrapalhar a vida dos outros, olha, ele está só trabalhando e o denunciante veio aqui atrapalhar. Percebam como é delicado esse debate, é muito difícil acessar o entendimento para que as pessoas consigam entender o que a vítima sofre. Então, enquanto por fora não se nota, as marcas internas que essas vítimas vivenciam podem evoluir para quadros clínicos mais palpáveis aos olhos de outras pessoas. Caspa, queda de cabelo, olheiras, etc. Mas é difícil comprovar a relação com a causa sonora. Comprovar. Eu sou vítima, está aqui o laudo, né? É necessário um laudo multidisciplinar e a gente não tem a literatura ainda, na legislação, um formato, um protocolo para apresentar isso para a sociedade, né? Então, para que mais pessoas e entidades comecem a pensar sobre esse tema, assim como começaram a pensar sobre feminismo, sobre
consumo de derivados animais, sobre reciclagem de lixo, precisou haver o debate social para tornar essas causas reais na cabeça do coletivo. Quanto mais se debate, mais as pessoas pensam sobre o tema, e isso dá materialidade para a discussão. Com o som, a gente não tem isso ainda. A discussão do som é trazida à tona só quando ele é um problema. Mas não existe um debate no sentido de pensar, tá bom, é problema, mas vamos debater aqui soluções também? Vamos pensar o som como solução para a nossa cidade? Não existem contextos para isso. É um debate que precisa ser criado para que a gente saiba lidar com essa diversidade, para que a gente não se sinta tão refém da poluição sonora, né? Pode passar, por gentileza. E aí, por fim, como professora de música, eu acredito que é muito importante eu pontuar que a área da música e seus diversos subcampos ainda não discutem o som de maneira ampla. Nós, músicos, ainda orbitamos na discussão simbólica, o que é importante para um grupo social. Essa manifestação sonora é importante para este baile. A gente discute simbolicamente os sons muito bem, mas não gostamos de entrar na seara da poluição sonora, principalmente quando o que está em xeque é falar da música que a gente mesmo faz, porque isso soa como uma ofensa. Não está na formação do músico compreender que às vezes ele pode ser um poluidor sonoro. Não está na nossa formação. Nós aprendemos outras coisas simbólicas sobre o som. Nós não estudamos fatos físico-acústicos e a nossa influência sobre as pessoas do entorno. A influência boa e a influência ruim, né? Se aplaudiu, ótimo. Se não aplaudiu, por que você não me aplaudiu? Né? Existe uma dificuldade em admitir que a música pode, sim, se tornar um incômodo, e isso faz com que muitos músicos não entendam quando alguém vem, por exemplo, no bar e solicita ao músico para que diminua o volume um pouco. E se esse músico é denunciado por poluição sonora ou perturbação do sossego, que é um fato físico, eles tendem a compreender a denúncia como um sinônimo de reclamação estética da música, um fato simbólico. Então, quando eu peço para diminuir o volume, o músico não entende que eu só estou pedindo isso. Ele entende que eu estou dizendo que a música dele não é boa. Eu estou falando isso muito com base em músicos que eu entrevistei entre 2016 e 2019, tá, gente? E no caso de bares e casas de show, contudo, é muito importante deixar claro que, em geral, cabe ao dono do estabelecimento oferecer ao músico essas condições de trabalho. Não cabe ao músico. Por exemplo, eu tenho uma banda em que a estética sonora da minha banda é tocar com a intensidade muito forte. Essa é a estética que a gente tem. Quando eu vou tocar num bar, o dono do bar tem que saber que a minha estética é essa. Então, a acústica do bar, ela tem que abrigar essa estética de forma que não se torne problema dos vizinhos. A responsabilidade é do dono do bar, desde que isso seja conversado na hora de contratar o meu show. Como não é regra encontrarmos lugares tratados acusticamente, acaba caindo sobre o músico esse estigma. Ah, é o músico que está poluindo. Mas, na verdade, o dono da casa de show deveria ter dado esse suporte, porque o músico está ali desenvolvendo o trabalho dele. É como contratar um marceneiro para serrar uma mesa e reclamar da serragem que voa pelo ar. Faz parte do trabalho do marceneiro essa serragem que voa pelo ar. E é óbvio que aqui eu estou falando de músicos que entendem a problemática da poluição sonora e que não são poluidores sonoros. Músicos que chegam para tocar no lugar e conversam com o dono. Olha, cara, a minha estética ela é assim, tem graves potentes, tem intensidade sonora intensa. Então, o teu bar consegue abrigar isso aqui? Ou quando eu ligar minha guitarra no amplificador, vai ser um grande transtorno para os vizinhos. Esse tipo de conversa tem que começar a acontecer entre eu, trabalhadora, que estou indo desenvolver o meu trabalho num local, né, e conversar com o dono da casa de show. Então, em suma, eu me pergunto sempre o que equilibra ética, escuta e emissão sonora. E chegar nessa resposta é bastante delicado. Pode passar, por gentileza. Nossa, que feio que ficou esse slide, mas já vai consertar. Para fins de considerações, eu vou finalizar retomando essas questões propostas e, em primeiro lugar, pode passar de novo? Eu vou ratificar que a concretude do plano físico é uma verdade incontestável, que gera sensações fisiológicas em nós. Nós não conseguimos evitar a influência do som, a influência física em nós. Mas temos, contudo, relegado a aparelhos eletrônicos a nossa capacidade de senti-las e de medi-las.
Então, é o decibelímetro que legalmente me diz o que está adequado, não é mais o meu ouvido. É o microfone que materializa a minha voz. É o fone de ouvido ou a caixa de som que me dão informação sensório sonora. Nessa isenção sensorial do corpo humano e deixando para os aparelhos essa verdade do que é adequado sonoramente, nos sobra a incompletude dos textos legislativos, coitados, né? Eu estou malhando muitos textos legislativos aqui, mas que se tornam meros torniquetes temporários para os problemas de poluição sonora. É necessária uma discussão complementar e não oposta entre a existência do som físico e a subjetividade do som simbólico, porque aí a gente consegue discutir melhor a distinção entre silêncio e silenciamento, por exemplo. São coisas Juliana, com licença. Eu estou finalizando. Tá, a gente precisaria de 1 minutinho, tá bom? Para a gente fechar. Tá, pode clicar de novo. As nossas tentativas de resolver os embates sonoros apenas no plano da legalidade da justiça têm se mostrado insuficientes há muito tempo, porque no plano da ética sonora, as questões legais têm um papel, sim, importante, mas secundário. Então, na verdade, acionar uma fiscalização pode piorar o problema para o denunciante, porque vira uma bola de neve, fica ofendido o denunciado, fica chateado o denunciante. Então, é preciso que a gente trabalhe numa compreensão simbólica do conflito. Mas que profissional hoje na sociedade consegue fazer essa análise simbólica? Pode clicar novamente. E aí finalizo defendendo a ideia de que a consciência sobre uma cultura coletiva de debate e ação sobre os sons não está posta na sociedade por todas essas cisões que eu mencionei, mas ela se constrói a partir de experiências individuais e reconhecimento coletivo, que nos convida a compreender o som através de outros ângulos diversos. E aí a gente consegue botar esse debate do som no mesmo plano de engajamento social de outros debates, né, como eu falei, que já gozam de certa concretude, né? Tem um órgão específico para cuidar, tem um telefone para ligar, tem direitos assegurados através de protocolos, não só um local que a gente possa ligar para reclamar de poluição sonora, mas um órgão que cuide da discussão do som de maneira ampla. As proposições rumo a essa materialidade, como dimensão socialmente compartilhada, estou terminando. Serão suscitadas de baixo para cima, então do cidadão para a legislação, a partir de uma articulação multidisciplinar entre segmentos sociais, para que a gente consiga ressignificar esses ethos de conhecimentos humanos, legais e intelectuais. Eu vou deixar esse slide agora, né, para vocês, se quiserem ter conhecimento do laboratório, do site do laboratório, e conhecer mais sobre o nosso trabalho, tá bom? Obrigada, professora. Doutora Juliana, muito obrigada. Acho que são tantas informações valiosas para nós pararmos, pensarmos um pouco como sociedade, né? É uma contribuição extremamente valiosa. E agora a gente vai mudar um pouquinho do enfoque do tema, mas de uma maneira complementar. Tudo essa semana tem tido esse objetivo, né, de somar esforços, visões diferentes. Eu pediria ao doutor Pablo Serrano, por gentileza, que nos falasse um pouquinho sobre esse fenômeno a partir da acústica, da sua experiência,